Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos assiste, uma boa tarde a todos. Eu vou abordar 3 assuntos agora nesse primeiro momento. O primeiro deles diz respeito a um episódio que aconteceu no final de semana aqui em Bauru, que eu classifico como festa clandestina. Então agora tem algumas pessoas organizando eventos direcionados a menores, de 12 a 17 anos, falando que é uma adesão à festa, que na verdade é uma cobrança de ingresso, e que lá vai servir refrigerante, energético e sorvete. Só que chega no local, não tem isso, só que aí tem uma pessoa com a barrica nas costas, oferecendo um líquido, e que a pessoa pode fazer uso com o canudinho, à vontade, free, ou seja, bebida alcoólica. Então, esses organizadores dessa festa, saibam, senhores, o seguinte: vou representar o Ministério Público e os senhores vão responder pelo fato de distribuírem gratuitamente bebida alcoólica para menores. E aproveitando a ocasião, em pena que o vereador Roger Barudo não se faz presente, eu apresentei um projeto de lei aqui na Câmara Municipal proibindo as festas open bar, né? E esse projeto de lei ainda está com o relator Roger Barudo, da Comissão de Justiça, e eu espero que isso tenha um desfecho um pouco mais rápido, mais célere, porque é urgente a necessidade de nós darmos prosseguimento a esse tipo de evento, que é nocivo à sociedade, que é nocivo principalmente aos jovens. As pessoas que, porventura, aí defendem as festas open bar, são pessoas que têm interesse comercial e financeiro nesse tipo de evento. Essa que é a grande verdade. Outro assunto que vou falar até um pouco rapidamente é sobre o empréstimo financiamento pretendido pelo prefeito municipal. Por que eu falo isso? Porque nós fizemos uma consulta na condição de membro da Comissão de Justiça, para a consultoria de economia aqui da Câmara, e também aproveitei e fiz contato com outras pessoas que conhecem o assunto relacionado ao empréstimo. A Prefeitura Municipal de Bauru, de fato, ela tem como dar de garantia, oferecer garantia para obter o empréstimo. Isso é sem sombra de dúvida. Ela tem essa garantia, mesmo porque é como se fosse um empréstimo consignado, em que a instituição financeira faz o desconto na folha. O que isso significa? Significa que, se ela emprestar esse recurso e não pagar, a garantia que tem é o fundo de participação do município, que é uma receita que vem mensalmente ao município vindo da União. Acontece, aí que vem o detalhe, eu peço que os senhores vereadores e vereadoras prestem atenção. O valor do empréstimo é de 46,6 milhões de reais. No projeto de lei, vem escrito quanto que nós vamos pagar daqui a 8 anos. 69.550.500 reais. Ou seja, vamos pagar quase 23 milhões a mais, que nós consideramos como juros. Só que, no mercado financeiro, num empréstimo desse, tem algo denominado spread. Sabe o que é spread? É o lucro. Qual é o lucro da instituição financeira nessa diferença dos 23 milhões? Nada mais, nada menos do que 11.300.000 reais. Esse é o lucro que o Banco do Brasil terá com esse empréstimo. Numa situação como essa, com a garantia que o município oferece, o lucro não poderia exceder a 5 milhões. Isso significa que nós vamos pagar nesse empréstimo só de lucro para o Banco do Brasil mais de 6,5 milhões de reais, além daquilo que seria o normal. Então, eu vou deixar bem claro, já que a coisa às vezes não funciona aqui, eu vou judicializar também. A exemplo do que aconteceu na construção das 1.900 casas.
Por que será que o prefeito, de repente, foi lá e retirou o projeto de lei? Sabe por quê, senhoras e senhores vereadores? Porque o Ministério Público descobriu que aquele valor gasto na revitalização da lagoa e na construção do pronto-socorro não chegariam aos 27 milhões e meio, que é o valor do terreno, e sim 21 milhões. Ou seja, e os 6 milhões e meio de diferença? Ah, isso aí, não, alguém tem que pagar a conta. Sabe quem está pagando essa conta? Nós, consumidores. E nós aqui, vereadores, o prefeito querendo que a gente convalide isso. Então, a respeito do empréstimo, não tenham dúvidas de uma coisa: assim que eu receber a resposta oficial aqui da Câmara Municipal, do consultor de economia, que eu tenho certeza que não vai ser diferente disso que eu estou falando, eu vou representar o Ministério Público, porque isso aí é flagrante o prejuízo ao erário. Aí fala que eu e alguns vereadores aqui somos contra o projeto. Ao contrário. E por falar nisso, já que a notícia circulou pela imprensa durante a semana, a respeito da minha pretensão em apresentar uma representação em desfavor do senhor prefeito municipal, eu posso afirmar aqui categoricamente que vou apresentar sim, após essa sessão. E para que os senhores vereadores e senhoras vereadoras tenham conhecimento, eu vou tentar resumir o que eu vou apresentar e o que aconteceu comigo. O vereador Manuel Lozila, eu falava com ele agora há pouco, ele é um dos vereadores em que ele costumeiramente, ele convoca secretários, servidores do município para as reuniões relacionadas à comissão que ele preside, que é a Comissão de Obras. Perguntei para ele se ele, em algum momento, alguma dessas pessoas convocadas, não houve apresentação. Ele falou que não. Sempre que ele pede, sempre que ele pediu, sempre foi atendido. Eu vejo que o vereador Natalino também faz o mesmo, como fez agora na semana passada, que, aliás, uma brilhante audiência, interessantíssima para o município. Pena que eu não pude comparecer, mas eu estava acompanhando à distância, Natalino. Agora, o que eu vou apresentar para os senhoras e senhores, e vou disponibilizar esse material também no próprio site da Câmara, porque eu vou protocolar hoje, é o seguinte: preocupado com o empréstimo de 46 milhões, e também em razão do projeto não estar acompanhado dos projetos para a pavimentação asfáltica de diversos bairros ali indicados pelo prefeito, eu fui em 2 bairros, no Parque Jansante e no Jardim Nicéia, e mostrar para os moradores que dificilmente, que o vereador Meira não era contra o empréstimo, que o vereador Meira queria nada mais uma garantia da Prefeitura Municipal que, caso aconteça o empréstimo, que ele seria destinado para aqueles bairros. Só que para isso acontecer é necessário projetos, projeto de drenagem, projeto de pavimentação, além do levantamento topográfico. Conversando com esses moradores, eu decidi trazê-los aqui e fiz uma convocação. A convocação está no artigo 18 da Lei Orgânica. Eu fiz uma convocação ao prefeito, pedindo para que o secretário de obras e 3 diretores estivessem aqui num determinado dia da semana retrasada. E aí, para surpresa minha, eu liguei para o secretário de obras, o Sidney, momento antes de iniciar a reunião, porque os moradores já estavam aqui, e tem pessoas que falam assim: ah, você premeditou, você gravou de forma proposital. Não, foi ao acaso. Eu estava conversando com o Sidney, quando ele falou para mim: Meira, o prefeito me proibiu de ir na reunião. Me proibiu de ir na reunião. Eu falei: não é possível, Sidney. Você pode repetir isso para mim novamente? Aí ele voltou a repetir. Quando eu pedi para ele repetir, eu saí de uma sala, entrei na outra e pedi para que um servidor aqui da casa gravasse para mim, porque eu ia colocar no Viva Voz. Tanto esse servidor quanto uma outra servidora presenciaram essa gravação que eu fiz. O meu celular não grava automaticamente as conversas. Eu não fiz isso de forma proposital. Eu gravei,
porque aquele assunto era interessante. E assim o Sidney confirmou que o prefeito o proibiu, bem como seus diretores, a comparecerem naquela reunião, porque o assunto que eu ia tratar aqui é um assunto do Executivo, não do Legislativo. Só que ele esqueceu que convocação é uma prerrogativa do vereador e uma obrigação do prefeito em cumprir. Por isso, ele violou o Decreto-Lei 201/67, que caracteriza crime político-administrativo por parte do senhor prefeito municipal, sujeitando-o à sua cassação. Ele que responda. Muito obrigado, senhor presidente.